Olá, meus queridos ouvintes noturnos, aqueles que adoram uma história que faz o coração bater mais forte e a imaginação voar. Hoje eu trago uma trama cheia de paixão proibida, daqueles segredos que queimam por dentro. Vocês já sentiram aquele fogo que não pode ser apagado? Deixem nos comentários se sim, e não esqueçam de se inscrever no canal para mais contos assim, cheios de emoção e mistério. Lá no interior de Minas Gerais, numa vilazinha perdida entre as montanhas verdes e os vales cheios de neblina, o ar é sempre quente e úmido, como um abraço apertado da natureza. O cheiro de terra molhada, depois das chuvas tropicais, se mistura com o aroma doce de café fresco e feijão cozinhando no fogão a lenha. As ruas de terra vermelha serpenteiam entre casinhas de taipa, com telhados de telha velha e varandas onde o povo senta para prosear ao pôr do sol, que pinta o céu de um laranja intenso, como se o mundo inteiro estivesse pegando fogo. De manhã cedo, o canto dos galos ecoa pelo ar, misturado ao som distante de um samba tocando baixinho numa rádio antiga, e à noite, as festas locais explodem em ritmos quentes, com gente dançando quadrilha, junina ou forró, corpos suados se roçando no calor da multidão. É um lugar simples, onde todo mundo se conhece, mas os segredos florescem como flores selvagens na Mata Atlântica, escondidos atrás de sorrisos amigáveis e olhares curiosos. Nessa vila, a vida corre devagar, mas as paixões. Essas queimam rápido como palha seca no fogo. Foi para esse cantinho do mundo que Ana veio se esconder, fugindo das sombras do passado que a perseguiam como fantasmas teimosos. Aos 42 anos, ela era uma mulher que chamava a atenção por onde passava, com uma beleza madura e selvagem, típica das brasileiras que carregam o sol na pele. Sua pele morena, bronzeada pelo calor mineiro, brilhava como se fosse untada com óleo de coco, macia e convidativa ao toque. Os olhos castanhos profundos escondiam uma dor antiga, mas quando sorriam, iluminavam o rosto inteiro, como estrelas no céu noturno. Seus cabelos negros ondulados caíam como uma cachoeira selvagem pelas costas, balançando a cada passo que dava, e seu corpo. O corpo de Ana era uma obra de arte viva, curvilíneo e cheio de vida. Os quadris largos e sensuais balançavam ritmadamente, como se dançassem um samba invisível, e os seios fartos, cheios e firmes, se destacavam sob as blusas leves de algodão que ela usava, aquelas que grudavam na pele no calor úmido, delineando cada curva com uma provocação sutil. Seu abdômen era macio, com uma leve camada de suavidade que convidava ao toque, e as pernas longas e torneadas, moldadas por anos de caminhadas pela vida dura, terminavam em pés delicados que pisavam firmes na terra vermelha. Ana não era magra, como as modelos das revistas não. Ela era real, voluptuosa, com uma carne que tremia levemente ao andar, prometendo um abraço quente e acolhedor. Mas por trás dessa beleza havia uma solidão que a consumia, um vazio que ela tentava preencher com trabalho e sorrisos forçados. Antes de chegar à vila, Ana tinha vivido um inferno no Rio de Janeiro, uma cidade barulhenta e impiedosa que a engolira inteira. Casada aos 20 anos com um homem que prometia o céu, mas entregava só dor, ela sonhava com uma família grande, cheia de risadas de crianças correndo pela casa. Mas os anos passavam e nada de gravidez. 10 anos de tentativas frustradas, consultas médicas caras que esvaziavam o bolso e o coração. A família do marido, aqueles parentes conservadores e cruéis, a culpavam por tudo. Você é seca por dentro, Ana, não serve para nada. Gritavam nas brigas familiares, enquanto o marido, frio como gelo, virava as costas e saía para beber com os amigos. As noites eram as piores. Ele chegava bêbado, exigindo seu corpo como se fosse um direito, mas sem carinho, sem paixão verdadeira. Ana se sentia usada, como um trapo velho, seu corpo voluptuoso sendo explorado sem alma, sem aquele fogo que faz o amor valer a pena. Os seios que outrora ele admirava agora eram ignorados. Os quadris que balançavam para seduzi-lo viravam alvo de críticas. E quando as brigas escalavam, vinham as mãos pesadas, os tapas que deixavam marcas roxas na pele morena, escondidas sob roupas longas. Se não me dá filhos, para que serve? Ele rosnava, enquanto a sogra, uma víbora de língua afiada, espalhava fofocas pela vizinhança. Ana é estéril, coitada, não presta nem para ser mãe.
Os pais dela, que ela achava que seriam seu porto seguro, viraram as costas também. Você deve estar fazendo algo errado, filha. Aguente firme, casamento é assim mesmo, diziam sem acreditar nas histórias de violência que ela contava, ignorando as lágrimas que rolavam pelo seu rosto. Ana se sentia sozinha no mundo, seu corpo traído pela natureza, sua alma despedaçada pelas palavras cruéis. Uma noite, após uma briga feia onde o marido ameaçou casar com outra para ter herdeiros de verdade, ela juntou o pouco que tinha, umas roupas velhas, uma mala surrada e um punhado de reais economizados em segredo, e fugiu. Deixou o rio para trás, pegando um ônibus poeirento que serpenteava pelas estradas sinuosas de Minas, carregando dívidas de empréstimos que fizera para pagar tratamentos médicos inúteis. Chegou à vila exausta, mas determinada a recomeçar. Alugou uma casinha simples na beira da estrada principal, com uma varanda que dava para a roça, e abriu um boteco modesto, servindo feijoada fumegante, cachaça caseira e pão de queijo quentinho. Os vizinhos, curiosos com a nova moradora, vinham provar e ficavam para conversar. Que delícia essa feijoada, Ana. Você cozinha com alma de mineira mesmo, diziam. E ela sorria, escondendo a dor por trás do brilho nos olhos. Aos poucos, o boteco virou ponto de encontro. De manhã, os agricultores paravam para um café forte antes de ir para a roça. À tarde, as mulheres da vila fofocavam sobre as festas de carnaval próximas, e à noite, o som de viola e samba ecoava, com Ana dançando sozinha atrás do balcão, seus quadris balançando no ritmo, seios tremendo levemente sob a blusa suada, como se tentasse exorcizar os demônios do passado com cada giro. Mas a solidão ainda a consumia nas noites quentes, quando o boteco fechava e ela ficava sozinha na cama estreita, sentindo o calor do ar úmido grudar na pele. Seu corpo, tão cheio de curvas e promessas, ansiava por um toque verdadeiro, por mãos que a explorassem com desejo genuíno, não com raiva. Ela se tocava às vezes, imaginando um amante que a fizesse se sentir viva de novo, dedos traçando as linhas dos seios fartos, descendo pelo abdômen macio até os quadris largos, mas era só ilusão. Eu mereço mais que isso, murmurava para si mesma, virando para o lado e deixando as lágrimas molharem o travesseiro. Foi nessa fase que Pedro apareceu, como um raio num céu nublado. Pedro era um rapaz de 28 anos, nascido e criado na vila, com uma vida dura como a terra que cultivava. Casado com Maria, uma moça simples que acabara de dar à luz o segundo filho, ele lutava para sustentar a família. O corpo dele era o sonho de qualquer mulher, atlético e forte, moldado por anos de trabalho na roça, com músculos definidos nos braços que flexionavam como cordas tensas ao carregar sacos de milho. Sua pele escura, queimada pelo sol mineiro, brilhava de suor no calor, e o peito largo, coberto por uma penugem fina, subia e descia com cada respiração pesada. O abdômen era marcado por linhas firmes, daqueles que convidam ao toque, e as pernas musculosas, acostumadas a andar por horas nos campos, terminavam em pés grandes e firmes. Seu sorriso era charmoso, com dentes brancos contrastando com a pele morena, e os olhos pretos carregavam uma inocência misturada a uma faísca de desejo reprimido. Mas a vida não era fácil. A roça dava pouco, as contas se acumulavam, e Maria, exausta com as crianças, mal tinha tempo para ele. Preciso de um bico extra, qualquer coisa para me ajudar em casa, ele pensava, enquanto via os filhos correndo pela casinha apertada. Um dia, ele ouviu falar do boteco de Ana e foi lá pedir emprego. Dona Ana, eu sou Pedro, moro aqui perto. Ouvi que a senhora precisa de ajuda nas manhãs. Eu faço qualquer coisa, lavar prato, carregar caixa, o que for. Minha mulher tá com os meninos pequenos e a gente tá apertado, disse ele, com a voz rouca e sincera, os olhos fixos nos dela. Ana o olhou de cima a baixo, admirando sem querer o corpo forte sob a camisa velha, os braços musculosos cruzados no peito largo. Tudo bem, Pedro. Venha amanhã às 5 da manhã. Vamos ver se você aguenta o ritmo aqui no boteco e me chame só de Ana, nada de dona, respondeu ela com um sorriso que iluminou o rosto, sentindo um calorzinho subir pelo corpo ao imaginar aquelas mãos fortes ajudando no dia a dia. No primeiro dia, Pedro chegou pontual, o sol mal nascendo no horizonte laranja. O boteco era um espaço simples, balcão de madeira gasta, mesas de plástico espalhadas pela varanda
e uma cozinha pequena no fundo, onde o cheiro de feijão e temperos enchia o ar. Ana já estava lá, com uma blusa leve que grudava na pele úmida do amanhecer, delineando os seios fartos e o contorno dos quadris. Bom dia, Pedro! Vamos começar! Você lava as verduras e eu cuido do fogão, disse ela, mostrando o caminho. Enquanto trabalhavam, o calor da cozinha subia, fazendo o suor escorrer pelo corpo dele. Pedro tirou a camisa sem pensar, revelando o torso nu, músculos brilhando sob a luz fraca, o peito largo se expandindo com cada movimento. Ana não conseguia tirar os olhos. O jeito como os bíceps se contraíam ao lavar as folhas, o abdômen definido marcando sombras, as costas largas que pareciam convidar a um abraço. Que homem forte, pensou ela, sentindo um formigamento no ventre, um desejo antigo acordando como um vulcão adormecido. Eles conversavam enquanto trabalhavam, risadas ecoando na cozinha. Você tem família grande, Pedro? Perguntou Ana, os olhos demorando nos braços dele. Sim, 2 filhinhos e a Maria, que é uma santa. Mas tá difícil, sabe? A roça não dá mais como antes. Respondeu ele, notando o olhar dela, mas desviando, leal à esposa. Os dias passavam assim, proximidade crescendo, toques acidentais ao passar pratos, olhares que duravam um segundo a mais. Ana se pegava fantasiando à noite, imaginando aquelas mãos grandes explorando seu corpo curvilíneo, traçando os seios, descendo pelos quadris, fazendo-a tremer de prazer após anos de seca. Pedro sentia o mesmo, admirando as curvas maduras dela, os seios que balançavam levemente ao mexer as panelas, o suor escorrendo pelo decote, mas lutava contra, pensando na família. Numa manhã particularmente quente, o ar da cozinha estava sufocante, vapor subindo das panelas como névoa erótica. Pedro, suado, carregava uma caixa pesada, músculos tensionados, peito largo brilhando. Ana, atrás dele, esticou a mão para ajudar, mas tocou acidentalmente o ombro nu dele, sentindo a pele quente e firme sob os dedos. Um choque elétrico percorrendo seu corpo inteiro. Ambos congelaram, o toque prolongando-se além do necessário, olhos se encontrando num misto de surpresa e desejo ardente, o ar carregado de tensão que ameaçava explodir a qualquer momento. Ana retirou a mão depressa, como se o contato com a pele de Pedro tivesse queimado seus dedos, mas o formigamento permaneceu, espalhando-se por seu braço como uma corrente quente. O silêncio na cozinha durou apenas um instante, quebrado pelo chiado da panela no fogão, mas o olhar que trocaram carregava um peso novo, uma faísca que nenhum dos dois ousava nomear. Pedro pigarreou, voltando ao trabalho com as verduras, os ombros tensos, sob a camisa úmida, enquanto Ana se virava para o balcão, o coração acelerado ecoando no peito como um tambor de maracatu distante. A partir daquele dia, as rotinas no boteco ganharam uma camada invisível de eletricidade, com olhares que se desviavam rápido demais e conversas que fluíam com uma intimidade inesperada, como se o ar úmido da vila conspirasse para aproximá-los. Nas manhãs seguintes, o boteco pulsava com a vida cotidiana. Pedro chegava antes do sol raiar, ajudando a preparar o pão de queijo que saía dourado e crocante do forno, o aroma misturando-se ao café preto forte que Ana coava com mãos hábeis. Os clientes locais começavam a aparecer, agricultores, com chapéus de palha contando histórias de colheitas passadas ou fofocas sobre a próxima festa de carnaval na Praça da Vila, onde as fantasias coloridas e os ritmos de samba prometiam noites inesquecíveis. Ei, Ana, esse pão tá uma delícia hoje. E o rapaz aí, tá ajudando bem? Brincava um vizinho enquanto Pedro ria, limpando o balcão com movimentos firmes, seus bíceps se destacando a cada passada de pano. Ana respondia com um sorriso, mas por dentro, sua mente vagava para fantasias que a deixavam ruborizada. Imaginava o cheiro salgado do suor dele se entrelaçando com o perfume de alho e cebola no ar, os músculos das costas flexionando como ondas do mar ao lavar os pratos. Um desejo que a consumia em ondas lentas, alimentado pela solidão que a acompanhava como uma sombra persistente. Pedro, por sua vez, travava uma batalha interna que o deixava exausto. Ele amava Maria, a esposa dedicada que cuidava dos filhos com um carinho infinito, cozinhando arroz e feijão simples na casinha modesta deles. Mas a rotina pesada da roça o esgotava, deixando pouco espaço para romance.
Ana representava algo diferente. Sua vitalidade, o jeito como ria alto de uma piada boba, contrastava com a monotonia de sua vida e suas formas maduras. Os seios que se moviam suavemente ao mexer as panelas, o contorno dos quadris sob a saia florida, despertavam nele um anseio que ele tentava sufocar. Você é forte como um touro na roça, hein, Pedro? Comentava ela durante uma pausa, os olhos brilhando com um misto de admiração e algo mais profundo. E você é linda como as flores do cerrado, Ana, florescendo no meio do seco, respondia ele, as palavras saindo baixas, quase um sussurro, antes de desviar o olhar, culpado por sentir o sangue pulsar mais rápido. Os elementos da cultura local teciam a teia dessa atração crescente. Numa noite de quadrilha junina na praça, com fogueiras crepitando e bandeirinhas coloridas balançando ao vento morno, Ana convidou Pedro para dançar, alegando que era só para animar os clientes. O ritmo acelerado da música os uniu na pista improvisada, corpos se roçando inocentemente no vai-vem da dança, o peito dela pressionando levemente contra o dele por um segundo fugaz, enviando arrepios pela espinha de ambos. O calor da noite fazia as roupas grudarem na pele. Os seios de Ana subiam e desciam com a respiração ofegante, delineados pela blusa úmida, enquanto o abdômen definido de Pedro brilhava de suor sob a luz das lanternas, cada gota traçando caminhos tentadores pela pele escura. Ele sentia o perfume dela, um misto de flores silvestres e temperos, e por um momento esqueceu o mundo ao redor, mas a imagem dos filhos brincando em casa o trouxe de volta à realidade. Os conflitos começaram a surgir nas pausas tranquilas do boteco, quando o movimento diminuía e eles se sentavam no fundo, compartilhando uma xícara de café. Ana, aos poucos, abria o coração sobre fragmentos de seu passado, a voz tremendo ao recordar as noites vazias no rio, as acusações de ser seca por dentro que a faziam questionar seu valor como mulher. Lágrimas escorriam por seu rosto, molhando o decote da blusa. E Pedro, tocado pela vulnerabilidade dela, se aproximava para consolar, um braço ao redor dos ombros curvados, o abraço se prolongando além do necessário, sentindo a maciez dos seios contra seu peito, o calor do corpo dela se infiltrando no dele como uma promessa proibida. Eu não posso, Ana. Minha mulher me espera em casa com as crianças, murmurava ele, a voz rouca de conflito. Mas os olhos traíam o desejo, fixos nas curvas que o hipnotizavam. Ainda assim, o anseio crescia. Em dias de sol escaldante, Pedro tirava a camisa novamente, expondo o peito largo e os braços fortes, que Ana admirava por tempo demais, sentindo um calor úmido subir entre as pernas, um fogo interno que a deixava inquieta e sonhadora. Numa tarde de chuva torrencial, típica das monções mineiras, o céu desabou em gotas grossas que transformavam as ruas em rios de lama vermelha, isolando o boteco do resto da vila. Os clientes foram embora cedo, deixando Ana e Pedro sozinhos, o som da água batendo no telhado como um coração acelerado. As conversas casuais viraram confissões profundas. Ela falando da dor de não ter tido filhos, ele admitindo a fadiga de uma vida sem surpresas. Mãos se entrelaçaram sobre a mesa, dedos entrelaçados num gesto silencioso, um fogo consumindo-os por dentro, corpos ansiando por uma proximidade que ambos sabiam ser perigosa. Pedro, impulsionado por um impulso incontrolável, inclinou-se para a frente. Os lábios roçando os dela num beijo impulsivo, cheio de fome acumulada, línguas se encontrando com urgência, mas ele parou de repente, recuando ofegante, o peito arfando como após uma corrida, os olhos cheios de culpa e desejo não saciado, deixando-os ambos tremendo no ar carregado de vapor e tensão. Ana se afastou devagar, o gosto dos lábios de Pedro ainda queimando nos seus, um sabor de café amargo misturado a desejo cru que a deixava zonza. O peito dela arfava, os seios subindo e descendo sob a blusa úmida, enquanto ele se encostava na parede da cozinha, as mãos tremendo levemente, os músculos do abdômen se contraindo com cada respiração pesada. A chuva lá fora diminuía para um chuvisco insistente, mas dentro do boteco a tempestade emocional rugia, deixando-os em um limbo de silêncio carregado, onde o arrependimento e a fome se entrelaçavam como raízes de uma árvore antiga. Nos dias que se seguiram, a tensão entre eles se transformou em algo palpável,
como o ar denso antes de uma trovoada mineira. Toques acidentais, um braço roçando ao passar uma panela, dedos se esbarrando ao arrumar as mesas, viravam carícias disfarçadas, deliberadas o suficiente para acelerar o pulso, mas sutis para não admitir em voz alta. Pedro trabalhava com uma intensidade febril, carregando caixas com mais força do que o necessário, os bíceps inchando como cordas esticadas, o suor traçando rios pela pele escura do torso, enquanto Ana o observava de esguelha, sentindo um latejar constante no ventre, um anseio que a fazia morder os lábios ao imaginar aquelas mãos ásperas percorrendo sua pele morena, explorando as curvas que anos de solidão haviam deixado sedentas. Uma febre tropical, daquelas comuns nas regiões úmidas de Minas, atacou Ana de repente, como um inimigo invisível que se infiltrava pelo ar quente e pegajoso. Ela acordou uma manhã com o corpo ardendo, a testa pegando fogo, os membros pesados como se carregasse o peso de todas as suas mágoas passadas. O boteco ficou fechado, a placa de fechado, por motivo de saúde, balançando na porta, enquanto Pedro, preocupado, aparecia na casa dela com uma panela de canja fumegante, cozinhada por ele mesmo, com galinha caipira e ervas frescas colhidas na roça. Eu não podia deixar você sozinha, Ana. Me deixa cuidar um pouco, disse ele. A voz baixa e carinhosa, os olhos escuros fixos no rosto dela, pálido e suado. Ele ficava ao lado da cama, passando um pano úmido na testa dela, os dedos roçando a pele quente do pescoço, descendo involuntariamente pelo decote, sentindo a maciez dos seios que se erguiam com cada respiração fraca, enquanto Ana delirava com a febre, murmurando fragmentos de memórias dolorosas. Nomes do ex-marido, acusações de esterilidade ecoando como ecos distantes, Pedro a abraçava para acalmá-la, o corpo forte envolvendo o dela num casulo protetor. O abraço evoluiu devagar, mãos que pretendiam consolar agora exploravam com uma urgência faminta, traçando as linhas dos seios fartos, sentindo os mamilos endurecerem sob o tecido fino, descendo pelo abdômen macio até os quadris largos, que se arqueavam instintivamente ao toque. Eles ultrapassaram a barreira, entregando-se a uma paixão selvagem e proibida, corpos entrelaçados em êxtase, peles quentes se colando como folhas molhadas pela chuva, respirações aceleradas ecoando como o ritmo frenético de um samba em plena folia. Ana, após anos de abstinência, sentia ondas de prazer a invadir como marés altas. Cada movimento de Pedro, os quadris fortes se movendo com determinação, os músculos das costas se tensionando sob as unhas dela, despertando sensações esquecidas, um êxtase que a fazia gemer baixinho, o corpo tremendo em ondas de liberação. Pedro, misturando culpa a um prazer visceral, perdia-se no calor úmido dela, os braços envolvendo-a com uma possessividade que o aterrorizava, mas que o consumia inteiramente. Aconteceu de novo, nas noites seguintes, quando a febre cedeu um pouco, mas o desejo não. No boteco vazio após o fechamento, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada, eles se encontravam em segredo. Corpos nus se entrelaçando sobre o balcão gasto, quadris se movendo em harmonia ritmada, peles suadas deslizando uma na outra como seda molhada, os seios de Ana pressionados contra o peito largo dele, os músculos do abdômen dele contraindo a cada investida profunda. Cada encontro era uma explosão de sensações, o cheiro de suor misturado a temperos do dia, os gemidos abafados ecoando nas paredes de taipa, o remorso posterior caindo como uma cortina pesada. Não podemos mais, Ana. Eu tenho família, Maria e as crianças. Isso tá me destruindo por dentro, confessava Pedro numa dessas noites. A voz embargada, o corpo ainda colado ao dela, sentindo o calor residual dos seios macios contra sua pele. Ana concordava, acenando com a cabeça enquanto lágrimas silenciosas rolavam. Mas dias depois, um enjoo matinal e uma consulta discreta no posto de saúde da vila revelaram o milagre. Ela estava grávida. Chocada e radiante, ela tocava a barriga ainda lisa, sentindo uma alegria explosiva misturada a terror, escondendo o segredo por medo de julgamentos e complicações. Como isso é possível depois de tantos anos? Murmurava para si mesma, o coração batendo forte, imaginando uma criança com os olhos escuros de Pedro. Ela decidiu fechar o boteco temporariamente,
alegando uma viagem familiar para o Rio, pendurando a placa e arrumando as malas com mãos trêmulas, enquanto Pedro, ouvindo rumores pelos vizinhos, a Ana tá indo embora, parece que tá mal de saúde de novo, a confrontava numa tarde chuvosa, os olhos cheios de suspeita e dor. É verdade o que dizem? Você tá. Perguntava ele, a voz falhando, mas ao ver a confirmação no olhar dela, recuava, decidindo não interferir para não arruinar vidas, o peito apertado como se carregasse o peso de uma montanha. Ana se mudava para uma vila vizinha, mais isolada entre as serras verdes, alugando uma casinha simples à beira de um riacho murmurante, onde o som da água corrente acalmava sua alma agitada, carregando o segredo como um tesouro precioso e perigoso. O corpo mudando devagar, os seios inchando com uma sensibilidade nova, o ventre arredondando-se como uma promessa de renovação. Ana se instalou na nova vila com uma mistura de alívio e expectativa, o riacho ao lado da casinha virando um companheiro constante, seu murmúrio suave como uma canção de ninar que abafava as ecos de dúvidas internas. Os meses passavam devagar, marcados pelo inchaço gradual do corpo, uma transformação que a enchia de espanto e gratidão, os seios ganhando volume e ternura, o ventre se expandindo como uma fruta madura sob o sol generoso de Minas, prometendo uma vida nova que ela protegia com unhas e dentes. Em vez de um boteco agitado, ela encontrou trabalho num mercadinho local, vendendo mangas suculentas, goiabas perfumadas e abacaxis doces colhidos das roças vizinhas, o cheiro das frutas misturando-se ao ar fresco das serras, criando um refúgio onde ela podia sorrir para os clientes sem o peso de segredos expostos. Que manga boa, hein, dona Ana? Parece colhida do paraíso, comentavam os fregueses, e ela respondia com um riso genuíno, a mão instintivamente tocando-se a barriga, sentindo os chutes leves do bebê como sinais de uma felicidade conquistada a duras penas. A maternidade a transformava por dentro. Uma paz serena se instalando como névoa matinal nos vales, apagando aos poucos as cicatrizes do casamento fracassado e das noites vazias. Ela caminhava pelas trilhas de terra batida, o corpo mais pesado, mas o espírito leve, imaginando o rostinho da criança que carregava, um milagre que desafiava as antigas acusações de esterilidade. O nascimento veio numa madrugada chuvosa, o parto assistido por uma parteira local experiente, que segurou sua mão enquanto as contrações vinham como ondas furiosas do mar. O bebê, um menino robusto, com olhos pretos profundos e um sorriso que ecoava o de Pedro, chorou forte ao entrar no mundo, enchendo o ar da casinha com um som de vitória. Ana o embalava contra o peito, os seios agora cheios de leite nutritivo, sentindo um amor avassalador que curava feridas antigas, o pequeno corpo quente contra o dela como um bálsamo para a alma, trazendo lágrimas de alegria que lavavam anos de dor acumulada. Pedro, lá na vila original, enterrava o remorso em trabalho dobrado na roça, colhendo milho e feijão com mãos calejadas. Mas o pensamento em Ana o assombrava como um fantasma amigável. Rumores chegavam pelos ventos das serras. A Ana teve um menino lindo, forte como um touro mineiro. E ele, num impulso misturado a curiosidade e saudade, viajava de ônibus poeirento para a vila vizinha, escondendo-se atrás de uma árvore frondosa para observá-la de longe. Via Ana no mercadinho, radiante com o bebê no colo, os cabelos negros soltos ao vento, o corpo pós-parto ainda curvilíneo e cheio de vida, e uma lágrima escorria por seu rosto moreno, emocionado com a semelhança do menino consigo mesmo. Mas ele virava as costas, respeitando a distância para não desmoronar o equilíbrio frágil das vidas que tocara. Essa paixão proibida, como um fogo descontrolado numa mata seca, ensinava lições duras sobre os perigos de ceder ao desejo sem freios, capaz de queimar famílias e sonhos construídos com suor. Mas também falava de renovações inesperadas, de como o coração humano, resiliente como as montanhas de Minas, pode encontrar segundas chances nas curvas mais inesperadas da vida. Na dança do samba ou na rotina simples do dia a dia, aprendemos que o verdadeiro ritmo surge de escolhas conscientes, valorizando o que se tem antes que as chamas devorem tudo. Uma mensagem para todos nós. Equilibre o fogo interno com sabedoria, pois a vida oferece frutos doces àqueles
que plantam com cuidado. E assim, queridos ouvintes, nossa história chega ao fim, cheia de lições quentes como o sol de Minas. Deixem seus pensamentos nos comentários, curtam e se inscrevam para mais noites de emoção. Até a próxima, durmam com sonhos picantes.